Depois de longo inverno, estamos aqui de volta, né? Eu pretendo agora ter mais uma frequência um pouco menor, mas muita correria, muitos afazeres. Mas, senhores, para quem acredita, que a paz do Criador esteja convosco. E para quem não acredita, eu desejo que esse vídeo, esse canal, ele possa contribuir para o seu crescimento. Desde já eu peço que se inscreva no canal, dê o like, comentem e compartilhem. Eu me vi na obrigação de expor algumas trajetórias ou cronologias da história do cristianismo ou da história da igreja, para que possamos ter a real compreensão. Vivemos num país cristão, com aproximadamente 80% da população cristã. E quando falamos de cristianismo, cristianismo não é o nome de uma única religião. O cristianismo tem as suas variadas versões. Hoje vemos o crescimento numérico do cristianismo na sua versão evangélica, pentecostal, neopentecostal, tradicional, né? Mas vemos mais crescimento nesse viés pentecostal e neopentecostal, e com muita penetração política. Nós estamos aí às vésperas de uma eleição em que o fator cristão é um fator determinante. Então a gente vai trazer à memória um pouco da história, da cronologia do cristianismo. Obviamente, senhores, eu tenho que começar a falar do cristianismo primitivo, do primeiro século, os cristãos do primeiro século, que popularmente conhecemos como igreja primitiva, né? Igreja vem de eclésia, né? Comunidade, né? Que começou ali em Jerusalém, né? No Pentecoste, e se espalhou pelo mundo helenista, pelos mundos helenizados, que traziam culturas pagãs, culturas mitológicas, formas de governos totalmente ligado às mitologias greco-romana. E desde o princípio, esse cristianismo, podemos dizer assim, ele nasceu em perseguição. Ele era marginalizado. No meu entendimento, eu entendo que, como um poderoso sistema religioso, Jesus não criou nenhum cristianismo. Ele criou a sua igreja. O que é a igreja? A igreja era a comunidade, né, que, independente do local ou do tempo, tem os ensinos de Jesus como seu fundamento. Ele é fundamentado nos ensinamentos de Jesus. Esse era o conceito da eclésia. A eclésia, ela não apenas ensinava, mas ela praticava, ela tinha a sua casa edificada na rocha, que eram os ensinamentos de Jesus. Não apenas ensinava, mas praticavam os ensinamentos de Jesus. Esse é o sentido de eclésia. O importante nós entendermos isso é que nós compararmos com o que está hoje diante dos nossos olhos e ver se de fato existe ali ensinamentos de Jesus, porque esse é o sentido da eclésia. Mas voltando aqui à igreja primitiva. Então, a igreja que nasceu em perseguição, primeiro no mundo judaico, tendo o seu líder máximo morrendo de uma forma das mais bárbaras e cruéis do mundo antigo, que foi numa cruz, tendo ali os seus discípulos, apóstolos, após ali o Pentecoste, que é considerada a fundação da igreja, do ano 30, saindo pelo mundo afora, levando as boas novas, também sendo perseguido pelo mundo romano, estando em contato com culturas pagãs, helenistas, que traziam toda uma mitologia, incluindo
o culto a César, o Quírios. César era conhecido como Quírios. Esse vocábulo Quírios, ele era aplicado tanto a uma divindade mitológica como a um rei político e a um general militar. Quírios também era uma referência ao quem era proprietário de escravos, significa senhor. E os cristãos do primeiro século, eles não chamavam César de Quírios. Eles chamavam Jesus de Quírios, de Senhor. Então tudo isso gerou uma sensação que aqueles cristãos do primeiro século, diante de uma cultura, tanto de uma cultura judaica como de uma cultura helenista, era uma ameaça. Então os pagãos, principalmente quando eles estão ali pelo mundo greco-romano, os pagãos vão entender que qualquer calamidade que aconteça, seja fome, seja seca, seja enchente, seja qualquer calamidade, a culpa vai ser dos cristãos. Por quê? Porque eles, como o mundo antigo era muita mitologia, era mitologia para todo lado, eram os deuses para todo lado. Então qualquer calamidade, eles falavam que era a ira dos deuses, que era a fúria dos deuses. Por culpa de quem? Por culpa dos cristãos. Então ali eles passam a ser culpados de todas as calamidades que aconteciam no Império. O imperador Nero, para satisfazer o seu público, os seus súditos, vai ter o fato ali do incêndio em Roma e vai culpar os cristãos. Então começa-se uma perseguição romana a partir do ano 60 pelo imperador Nero, e depois é sucedido por outros 9 imperadores até chegar a Diocleciano o Galério. São eles, senhores. Começa com Nero em 64, depois você tem o Domiciano de 90 a 96, você tem o Trajano de 98 a 117, você tem o Adriano de 117 a 138, você tem o Marco Aurélio de 161 a 180, você tem o Séptimo Severo de 202 a 211, você tem o Maximínio Trácio de 235 a 236, você tem o Décio de 249 a 251 e você tem o Valeriano de 257 a 260. E por último, o mais terrível de todos, você tem o Diocleciano o Galério de 303 a 311, senhores. Então foram anos de intenso assassinatos, confiscos de bens, divertimento nas arenas do circo romano, da trucidação, mas também foram tempos também de muita resistência pela fé no que eles acreditavam, no Deus que eles acreditavam. Isso impressionou, impactou o mundo romano. Se por um lado você tinha os pagãos ali que falavam, é tudo culpa deles, vamos exterminá-los, e os imperadores romanos, beleza, então estamos juntos, vamos partir para dentro. E de fato, você vai ver a tortura do Nero. O Nero queimava os cristãos enquanto tocava o seu violino, e ele tacava óleo de peixe nos cristãos e incendiava o jardim de Nero. Eles morriam carbonizados, senhores. Era uma crueldade assim impressionante. E o público gostando disso. Não satisfeito com isso, eles viraram divertimento no circo romano, né? Os gladiadores, as feras romanas, os torturadores, inclusive torturador que inventasse formas novas de tortura era premiado por isso, senhores. Mas mesmo assim, o que impactava o mundo romano era a resistência. Eles não arredavam. Eles não vamos ceder a nenhuma adoração que não seja a que nós entendemos como a correta, que é a adoração ao nosso Messias, ao nosso Cristo. Então eles tinham uma convicção profunda. Então, quanto mais se perseguia essa igreja, esses cristãos do primeiro século, quanto mais se massacravam eles, mais eles resistiam, e isso impressionava, né, o império. Isso trazia uma
um forte impacto, assim, no sentido de impressionar. E o que de fato era para amedrontar, envergonhar, ao contrário, era motivo de conversões. Porque os pagãos olhavam e falavam, nossa, que convicção que esse pessoal tem. O que eles acreditam definitivamente é algo assim muito forte, muito impactante. Porque eles não arredavam, senhores, eles não arredavam. Eles não tutibiavam, não. Quer queimar? A gente pode queimar. Quer esquartejar? A gente pode esquartejar. Quer decapitar? A gente pode decapitar. Quer roubar nossos bens? Pode roubar, mas não abriremos mão daquilo que acreditamos. E outro ponto importante, senhores. Os escravos, os pobres, era a base dessa comunidade cristã do primeiro século. Então eles viam na mensagem dos cristãos primitivos um conforto, um alívio diante de um mundo sofrido que era o mundo greco-romano. Um mundo que gerava muitos excluídos, que gerava muitos escravos, que gerava muita pobreza em detrimento de toda um imperialismo, né? E tinha muito sofrimento naquele mundo greco-romano. E ali eles viam a mensagem da igreja como um alívio, como um conforto, não nessa vida aqui, mas numa vida vindoura. Então isso chamava muita atenção. Para eles, como dizia lá o Shaul, o morrer era ganho, era lucro. Então isso impactou muito. E quanto mais se massacravam os cristãos primitivos, mais eles resistiam e impressionavam o mundo greco-romano. E isso resultava na conversão dos pagãos. Então era um movimento que crescia. E como diz o Tertuliano, o sangue dos cristãos era um semente, e de fato era. Era uma igreja marginal, perseguida, assassinada, esquartejada, carbonizada, mas eles não tutibiavam, senhores. Eles mantinham firme as suas convicções. Então, a ponto do poeta... me fugiu o nome dele aqui. Poeta... Me fugiu o nome dele aqui. Teve um certo poeta lá no mundo greco-romano. O nome dele é Fronto. Poeta Fronto. No mundo greco-romano ele falou que esses cristãos eles eram uma ameaça. E de fato eram a ameaça, senhores. Porque eles tinham uma convicção muito profunda. Aonde para eles não tinham a vida deles por demais preciosa. Então era um momento romântico, né, da igreja. E essa igreja, ela foi muito perseguida. Ela foi muito assassinada. Ela teve seus bens confiscados. A ponto de seus cultos serem cultos secretos, né? Pelo ardor da perseguição. Eles faziam seus cultos secretos, onde não admitia a entrada de pagãos. Então, havia muito burburinho no mundo greco-romano de que eles poderiam estar tramando algo, alguma conspiração, alguma subversão. E principalmente porque a igreja tinha muitos escravos, tinha muita gente pobre. E quem conhece um pouco da história romana sabe da revolta de Espartacus, que foi a revolta dos escravos, né? Que foi uma revolta, que foi uma grande carnificina em favor do Império Romano, mas que trouxe gravíssimos problemas para o Império Romano, inclusive levando muito tempo para eles dominarem aquela revolta e morrendo muita gente do lado dos romanos. Então, eles temiam sim uma revolta de escravos e eles começavam a conspirar coisas do que era praticado ali. Para muitos deles eram rituais que matavam crianças, que adoravam um asno, enfim, que faziam coisas que, na verdade, não há um registro que se faziam, mas por ser um culto secreto, pelo ardor da perseguição, gerava-se esse comentário, essa teoria da conspiração. Eu não posso aqui deixar de falar, senhores, sobre o maior perseguidor de todos, que foi o Diocleciano Galério, que era um adorador do sol. Ele queria impor goela abaixo o culto solar.
Ele era um militar, né? E ele tinha uma linha dura. Ele pensava que se você fosse um cara muito, muito, muito autoritário, você de repente colocaria as coisas em ordem em Roma, já que Roma estava numa crise, numa decadência, e ele veio com muita força, com muito autoritarismo, e queria impor goela abaixo, né, toda a cultura mitológica do culto solar, enfim. Mas você tinha a resistência dos cristãos, então ele foi o maior perseguidor. Foi de 303 a 305, foi o pior período em termos de assassinatos na história da igreja, dos cristãos primitivos. Constantino, ele observava todo esse movimento, então ele entendia que era melhor você ter esse movimento, né, como algo que pertencesse ao império, porque não tinha como você lutar contra. Você, por mais que matasse os cristãos, eles resistiam. Eles tinham uma profunda convicção. E isso trazia espanto para os próprios pagãos, a ponto dos pagãos largarem o seu paganismo e se converterem ao cristianismo. Senhores, então você tem ali uma perseguição que começa com Nero em 64 e termina com Diocleciano Galério em 305, e você tem com Constantino, a partir de Constantino, o Edito de Milão em 313. Você tem o imperador Constantino, ele publicando o Edito de Milão, legalizando o cristianismo, e segundo a lenda, o imperador teria visto no céu uma cruz com a inscrição: com este símbolo vencerás durante a batalha da disputa da ponte Milvia, na qual venceu seu inimigo que disputava pelo trono. Era uma disputa entre Constantino e Maxêncio pelo trono. E ele disse que ele viu o símbolo da cruz, né, e falou que no céu uma voz lhe dizia: com esse sinal vencerás. Bom, para mim, eu acho que isso é mais um marketing político do que de fato do que realmente algo que ele venha ter visto, né, senhores? Mas o fato é o seguinte: Constantino ele se converte, devolve aos cristãos seus bens, proíbe o trabalho aos domingos, assassinato de escravos, e o Constantino ele estabelece a liberdade de culto não apenas para o cristianismo, para os cristãos, mas para qualquer religião. Isso é um dado que nós temos que atentar. O Constantino ele não legaliza apenas o culto cristão, ele não traz liberdade de culto apenas para o cristão, mas para qualquer religião, incluindo as religiões pagãs. Então Roma passa a ser um império que tem liberdade de qualquer tipo de religião. Quem tenta restaurar o paganismo, apenas o culto pagão, é o imperador Juliano. Ele tenta, mas não consegue. Ele é declarado, ele é denominado como o apóstata, porque ele tenta restabelecer o culto pagão, só o culto pagão, mas não dá certo. Até porque, senhores, mais uma vez eu digo, a resistência dos cristãos ali, meio a tanta perseguição, a tanta truculência, eles resistem com muita garra, com muito empenho, morrendo e não arredando nem um pouco. Eles não queriam saber, não tinha negociação, não tinha negócio. Não adoramos a César, não adoramos aos deuses romanos e ponto, adoramos ao nosso Cristo. Acabou, não tem papo, não tem conversa. Ah, vamos te esfolar. Problema, pode esfolar. E isso gerou impacto e de fato, era o movimento que mais crescia no Império. Então nós vemos que o progresso do cristianismo ele acelera a partir da oficialização, né? Mas foi nas camadas urbanas que ele encontrou mais adeptos. As populações rurais continuavam ainda presas aos valores pagãos, ou seja, o cristianismo tinha uma força maior nos setores urbanos, os setores rurais ainda estavam presos ao paganismo. O imperador Teodósio,
ele se batizou em 380 e em 391 ele aboliu definitivamente o paganismo. Nesse momento, o cristianismo torna-se a religião oficial do império. Como a religião oficial sofreria transformações. Então isso é importante nós sabermos, senhores, o seguinte: é Constantino quem faz o Edito de Milão, ele traz paz, ele cessa com as perseguições, ele traz liberdade de culto. Mas é Teodósio que oficializa como religião oficial do império e acaba com o culto pagão. É Teodósio. Então Teodósio também é um personagem político muito importante. Dentro da cronologia do cristianismo, nós não podemos, eu falei do Edito de Milão, nós não podemos deixar de falar do Concílio de Nicéia, que é onde se estabelece os dogmas cardeais do cristianismo, tipo divindade de Jesus, trindade e uma série de dogmas cardeais. Então, a base desse novo cristianismo, pós Edito de Milão, pós-concílio de Nicéia, passa a ser o credo niceno, credo de Nicéia. Isso é importante nós sabermos. Um outro dado importante na trajetória do cristianismo, que em 367 você tem a canonização do Novo Testamento com a carta de Atanásio. Até então você não tinha Novo Testamento fechado, existia muitas discussões sobre livros canônicos, livros apócrifos, e quase que muitos livros que hoje a gente lê e muitos dão a vida, quase que esses livros não entram nos livros canônicos, como o livro de Apocalipse, livro de Hebreus, Primeira de Pedro, as cartas de Pedro. Muitos desses livros quase que não entram na canonização do Novo Testamento, senhores. Então vemos aqui que a canonização ela foi humana. 367, a carta de Atanásio. Senhores, o ponto que eu quero trazer para esse vídeo, o ponto principal, é que nós temos toda essa cronologia da história do cristianismo, e a partir de Teodósio, 380, ele se batiza, e 391 você tem o cristianismo, uns falam 391, outros falam 395, o cristianismo como a religião oficial do Império Romano. Você passa a ter a igreja católica romana com uma força incrível dentro daquele cenário europeu. Então o cristianismo ele passa a ter um poder muito enorme ali naquele cenário europeu, se torna assim uma ferramenta política, se torna um instrumento político. Primeiro começa lá com a paz do concílio do Edito de Milão em 313. Você tem os dogmas cardeais no concílio de Nicéia. Você tem o Teodósio em 395, instituindo o cristianismo como a religião oficial do império. Claro, o Teodósio vai falar de um outro vocábulo chamado ortodoxia. O que significa ortodoxia? A fé e o culto correto. Mas o que era essa fé e o culto correto? Era a fé e o culto fundamentado no credo niceno, lá do concílio de Nicéia. Então, senhores, nós ali observamos o poder gigantesco que a Igreja Católica Romana passa a ter. Primeiro que esse vocábulo católico vem do grego católicos, que significa universal, ou seja, Roma tinha aspirações universais, tinha objetivos universais. E a igreja ali ela passa a ter um poder gigantesco de influência. Ela passa a ser um aparelho, um instrumento ideológico dominador
ela passa a unificar todo o império sobre uma única religião. Ela passa a receber muitas doações de fiéis, principalmente terras, né, que possibilita o aumento da riqueza da igreja. E a igreja, ela se feudaliza, senhores. Ela se feudaliza. Por volta do século X, a igreja era dona de uma parte considerável das terras da Europa Ocidental. Para se ter uma ideia dessa extensão, o poderio era cerca de 1/3 da atual território italiano, correspondente aos domínios da igreja. Então a igreja, ela passa a se tornar muito rica em terras. Mas não só isso, senhores. A igreja também passa a vender indulgências. O que significa isso? Significa que vendia a salvação para a alma após a morte. A igreja passa a vender relíquias sagradas. Tudo isso se torna um meio para o aumento de posse, de riqueza da igreja e de influência, senhores. E, consequentemente, isso, ou seja, a igreja está agora secularizada, ela está mais preocupada com as questões materiais, temporais, do que propriamente com as questões espirituais, como acontecia com os cristãos primitivos, na igreja primitiva. Isso vai gerar na igreja um declínio moral, né? E não apenas o declínio moral de toda a igreja, mas como dos seus sacerdotes, dos seus clérigos. As vendas de salvação da alma após a morte, venda de relíquias sagradas, clérigos se envolvendo com prostitutas ou se perdendo em casos de amor ilícito com mulheres da congregação. Então você tem uma corrupção generalizada na igreja, e isso vai desencadear em diversas críticas à instituição religiosa. Senhores, o que nós hoje observamos, você vai ter, posteriormente, você vai ter reforma luterana, você vai ter Martim Lutero com as suas teses, e ali fundando a sua igreja luterana. Mas o que nós observamos que esse modelo de igreja institucional é um modelo que temos hoje aqui no Brasil. Não temos nada parecido com a igreja primitiva, porque, como eu falei, a igreja primitiva era uma igreja que era marcada pelas perseguições, por ser marginal, né? O Estado era inimigo da igreja. Então não venha cair no engano deles pegarem a Bíblia e dizer que o que está na Bíblia é o que está hoje aí, que não é, senhores, não é. O que está hoje aí é o modelo de Constantino, a igreja como aparelho ideológico, dominador, né? A igreja como um elemento de unificação da nação, do império. É isso que nós temos. A igreja, um instrumento do Estado. A igreja primitiva, ela era inimiga do Estado. O Estado odiava a igreja primitiva. Então você vai ver que são duas coisas antagônicas. Enquanto uma era a arqui-inimiga do Estado e dos súditos desse Estado, a outra, ela era parte do Estado e ela, né, ganhava cada vez mais adeptos dos súditos desse Estado, enfim, desse império. A outra, como eu falei, ela tinha um crescimento qualitativo, né, porque as pessoas olhavam a convicção que eles tinham. E outro detalhe também que eu não falei, eles tinham tudo em comum, né, senhores? Eles não se preocupavam em perder os bens, e quando eles tinham os bens, eles se preocupavam em ajudar os necessitados, né? A gente vê isso no próprio livro Bíblia. Nós vemos que, por exemplo, quando não tinha essa repartição de bens,
Os líderes da igreja repreendiam os membros da igreja. Como eu já falei aqui em alguns vídeos, a questão lá do que a igreja hoje chama de Santa Ceia, se não muito me engano, é 1 Coríntios capítulo 11, Paulo ali está repreendendo o povo ali porque os ricos menosprezavam os pobres, senhores. Eles comiam tudo e não deixavam nada para os irmãos pobres. É isso que Paulo está repreendendo ali a igreja. Nesse sentido. Então eles tinham uma vida muito comunitária, eles tinham tudo em comum, repartiam os seus bens sem nenhuma cerimônia. E eles tinham uma crença convicta de um mundo melhor, que não era esse. Então eles morriam com tranquilidade. Essa igreja institucionalizada de Constantino para cá, ela é uma igreja rica, é uma igreja que passa a ter muitos bens materiais, muitas terras. A venda de indulgência traz muito poder para a igreja. Se torna um instrumento político essencial no período crítico que a Europa vivia, principalmente na Idade Média, na questão do feudalismo. Ali a igreja passa a ser um elemento importantíssimo até para as incursões das cruzadas. Quem é que não se lembra aí do discurso do Papa Urbano II, né, utilizando da pregação para motivar o exército e ir para as cruzadas lutar contra a expansão muçulmana? Então, senhores, observamos que o que está hoje diante dos nossos olhos tem muito a ver com esse modelo de igreja do Constantino, o imperador Constantino de Roma, que, diga-se de passagem, adorador do sol. Adorava o sol, era pagão, claro, ele vai usar um marketing para dizer que viu a cruz, que se converteu, que se batizou, igual o Teodósio, marketing político. E hoje não é diferente, senhores. Vemos pessoas aí que se dizem cristãos no sentido lá dos ensinamentos de Jesus, mas não tem nada de cristão. Não tem nada de cristão. E você que se deixa enganar, você gosta de ser enganado. Porque basta você minimamente começar a estudar a história da igreja do primeiro século, que você vai ver que não tem nenhuma identificação. O que está hoje diante dos nossos olhos é tão somente um projeto de poder, é um meio de arrecadação, é um meio de controle político, e em nada o país tem melhorado com esse tal cristianismo. Em nada, muito pelo contrário, senhores. Olha o país como está, com um governo que se diz cristão, com um parlamento cheio de cristão, e em nada o país tem melhorado, em nada tem melhorado, senhores. O país continua tendo os piores indicadores socioeconômicos, taxa de homicídio nas alturas, fome, insegurança alimentar, desemprego, inflação. Somos uma fábrica de bandidos. A criminalidade aqui é uma coisa impressionante. Agora, com a hipocrisia religiosa, com toda a hipocrisia religiosa, o que está diante dos nossos olhos, senhores, não é o cristianismo que está na Bíblia lá dos cristãos do primeiro século. Ou você vai recorrer a outras literaturas que vão falar de outros cristãos também que estão ali no primeiro século também, que são martirizados, que são perseguidos, mas que têm uma convicção profunda, e isso é o elemento essencial para as conversões. Porque o cara, ele pode às vezes, mas não acredito muito não, mas ele olha o cara morrendo e ele vê que o cara ele está morrendo porque ele é convicto naquilo que ele prega. Ele prega um mundo vindouro, como Jesus pregava, o reino dos céus, prega um mundo vindouro, ele pega o bem dele e reparte com os irmãos. Se o cara prega um mundo vindouro, ele tem que... Ou seja, o bem dele não vai ser por demais precioso, ao contrário do que a gente vê aí. Se fala tanto da vinda de Jesus, mas você vê os líderes cristãos, eles aumentando os seus patrimônios. Peraí, se Jesus vai voltar, por que você não pega os patrimônios e reparte com os necessitados? Não, eles aumentam os seus patrimônios, seus ganhos,
sua renda, e diz que Jesus vai voltar. Isso é uma hipocrisia muito grande. Então, senhores, esse é a primeira parte da história do cristianismo. E eu vou lançar outros vídeos falando também, mais vídeos falando da história do cristianismo. Então, o que precisamos entender é o seguinte: o que está hoje aí diante dos nossos olhos é o cristianismo de Constantino, Edito de Milão, Concílio de Nicéia. Minto. Constantino e Teodósio. Edito de Milão, Concílio de Nicéia e a oficialização como religião oficial de Roma, trazendo a ortodoxia. É isso que está aí, não tem nada a ver com o primeiro século, porque do primeiro século era perseguição intensa, era repartir o que tinha com os pobres, uma igreja que a base era pobres e escravos, e que eles eram perseguidos, assassinados, esquartejados, e eles faziam isso com louvor, com dignidade. Eles achavam merecedores daquilo ali para alcançar o reino dos céus. O que está aí hoje não. O que está aí hoje é um engodo. Entendeu? É um materialismo desenfreado, é um misticismo sem nenhuma base de nada, e trazendo não a melhora para o país, mas trazendo uma piora. Porque você não tem hoje conversões pela convicção da crença de um mundo, de um outro mundo, né? Mas você hoje tem muita, entre aspas, conversões por conveniência. É a religião, entre aspas, do presidente, do governador e tal, então é conveniente hoje ser um cristão. Isso é Constantino e Teodósio. Valeu, tamo junto aí.